Bom, são 18 horas, vamos começar então. Boa noite a todos. Essa é a quarta live com os coautores do volume 3 da coleção Experiências que Deixam Marcas. Nós todos aqui somos coautores. O Carlos seria mais um que se juntaria a gente essa noite, mas ele está com dificuldade para acessar a live e talvez chegue mais tarde ou nem consiga entrar. A gente vai começando e quando ele chegar, ele participa. Tá bem? O papo vai ser bem tranquilo. Eu pensei, Júlio e Fábio, em começar ou tentar seguir mais ou menos um roteirinho de tempo, né? Para discutir esses assuntos. Acho que a gente, né, começando do início do CRM, ali na virada para o século XXI, final dos 90, início dos 2000, e chegando até hoje, talvez lá no final do nosso papo, falar um pouquinho de futuro, de metaverso, essas coisas, que né, talvez nem hoje ainda nem se apliquem tanto, mas a gente pode dar alguma perspectiva, né? Tá? Essa foi a minha ideia. Se tiver legal, a gente vai seguindo nesse formato. E eu acho que antes da gente começar de fato, a gente poderia se apresentar, né, cada um de nós. Eu sou Sérgio Oliveira, né, para quem não participou das outras lives, eu já estive em duas outras. Eu, além de coautor, eu sou professor de curso de CRM de CX na ESPM. Eu tenho uma experiência larga em CRM. Inclusive, meu primeiro projeto foi junto com o Fábio, na Claro, há sei lá, uns 20 anos atrás, talvez, até mais. E estou nesse mundo de CRM e agora CX, né, mais recentemente, esse tempo todo, tá? De alguma forma ou de outra, como usuário, como prestador de serviço, como professor e agora também como coautor de livros, né? Então essa é a minha história bem resumida. Vocês poderiam se apresentar também e aí a gente começa o nosso papo? Sim. Vai lá, Fabinho. Os mais novos primeiro. Vai lá, Fabinho. Eu sou mais velhinho e comecei antes, né? Eu sou o Fábio Monteiro. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Eu sei que o horário e o dia, né? E em algumas localidades até o frio, né? Que aqui está frio aqui em São Paulo. Mas assim, eu tenho mais ou menos uns 30 anos de experiência em marketing, tanto em empresas multinacionais, né? Trabalhei na IBM, na Claro, na Telefônica, no Santander, como em empresas de gestão familiar de varejo. Eu tenho uma especialização em planejamento de marketing, em marketing digital, mas assim, como o Sérgio colocou, a gente começou já há muito tempo, já há mais de 20 anos, com modelos de fidelização, desde a época da Varig, do Smiles, e aí a coisa foi se desdobrando, e vocês vão escutar muitas histórias interessantes aqui do Júlio, minha e do Sérgio. E é isso. Ótimo. Bem, vamos lá. Eu sou o Júlio Qualha, também estou nessa estrada de CRM, que não chamava CRM lá atrás, né? Vendas diretas, marketing direto, mas que era o CRM, que era o começo do CRM aqui no Brasil, mas também está mais de 25, entre 25 e 30 anos nesse mercado, passando por Credit Card, por IBM, por Multicanal, que virou NET depois. Depois de passar por grandes empresas, sempre olhando para CRM ou para data. Na IBM a gente trabalhou junto, o Fabinho e eu era database marketing, que também era o começo ali de uma área de CRM. Depois eu fui para o mundo empreendedor, fundei empresas passei pela Rap Collins, fui presidente da Rap Data por um tempo, depois fui para o mundo empreendedor, fui um dos fundadores da LTM, que hoje é uma grande empresa de fidelidade. Hoje eu sou CEO da ValueNet, tá? Tenho algumas empresas, sou sócio de outras empresas como a Datamotion, e empreendendo em startups também, mas sempre olhando, sempre com esse viés de CRM, com esse viés de loyalty, de fidelidade. Também dei aula na SPM, na FIA, no IED, então estou nessa estrada há um tempo e que legal tá na live, legal tá
trocando um pouco de ideia com Que vocês. bacana, hein? Experiências bem ricas aí para a gente trocar hoje. Vamos ver se o Carlos chegar, depois eu acho que já vai entrar no meio do papo, talvez, e aí ele faz a apresentação dele. Pessoal, eu pensei né, da gente abrir dessa forma. Como é que vocês viam essas questões de CRM, das próprias ferramentas, né? E de como é que isso foi avançando aí? Talvez a gente faça um primeiro momento ali dessa virada do século, né? Quando chegaram os grandes sistemas de CRM no Brasil, ali, Oracle, Siebel, enfim, a IBM acho que não tinha ainda nessa época, talvez, um CRM. E logo em seguida vieram os médio porte, digamos assim, a Microsoft se tornou um player e tal. Como é que vocês viam essa época e como é que era feita a fidelização, como é que eram os programas, né? Como é que a gente trabalhava isso nesse momento? Internet engatinhando, né? Para quem está nos assistindo, deve ter gente mais nova, a internet estava começando ainda, não era nem perto do que é hoje, e certamente outras questões como telefones, smartphones, etc., a gente não tinha, né? Os celulares também eram bem rudimentares nessa época, né? Quer começar, Júlio? Pode ser, vamos lá. Sérgio, eu acho, assim, o que você citou de plataformas, de sistema, com certeza deu uma impulsionada, né, na fidelização, nos programas, etc. Mas eu acredito que mais do que o sistema, mais do que a tecnologia em si, que, de novo, sim, foi um grande acelerador, eu acho que o mindset, a mentalidade, o conceito de CRM também vem evoluindo e evoluiu muito desde esta época, né? Acho que os sistemas eram muito caros, né, Júlio? galinha. Os sistemas eram caríssimos na época. Então, os sistemas eram muito caros, teve infelizmente, né, muitos sistemas que não cumpriram com as suas promessas, e aí criou-se lá no começo, na década de 90 mesmo, caramba, o CRM não dá certo, né? E assim, e olhando para o sistema, então por isso que eu falo, as plataformas mudaram muito esse mercado, mas eu acho que o que foi essencial, o primordial, além do sistema, é mudar a mentalidade das empresas, né, ter um foco no cliente, olhar para a estratégia, para a CRM como estratégia e não para a CRM como sistema. Então, de novo, o sistema é muito importante, foi muito importante, mas ele é plataforma, ele é o meio para a gente chegar lá. Perfeito. Né? Então, acho que o que a gente evoluiu muito mesmo e vem crescendo muito é essa mentalidade, é o conceito, que o sistema vai só, entre aspas, muito entre aspas, esse só, processar, armazenar e segmentar os clientes, etc. Mas essa mentalidade, a evolução da mentalidade das empresas em olhar para o cliente, focar no cliente, entender o que esse cliente quer e de fato se relacionar ter uma relação próxima ao one-to-one, acho que isso é o que de fato fez com que a disciplina crescesse, as empresas evoluíssem, o conceito crescesse, o conceito de Lloyd crescesse aqui e lá fora. Fabinho fez assim com a cabeça, acho que ele concorda, né, Fabinho? Não, eu concordo, e eu queria até complementar, assim, eu vou um pouquinho mais para trás da década de 90, a origem do cuidar do cliente, do CRM, do relacionamento, ela vem da época da guerra, da Segunda Guerra, e assim, como é que os sistemas de fidelização, de relacionamento evoluíram? A gente, assim, se você for um tempinho para trás, você vai ver que era muito famoso, né, os sistemas de pontuação das companhias aéreas, né? Então você tinha a Panam, você tinha o Smiles, ainda tem o Smiles hoje, né? Que são sistemas de fidelidade muito antigos, até no Brasil, foram os pioneiros, né? E os sistemas de hotelaria, né? Então, internacionalmente, os sistemas que recebiam as pessoas, né, na hotelaria, foram desenvolvidos para gerar uma fidelização e uma satisfação e uma boa experiência do cliente. Ou seja, só que se você for um pouquinho mais para trás, né, você fala, poxa, mas hotelaria, né, hotelaria que começou com o conceito de cuidar do cliente, de CRM,
a hotelaria pegou emprestado o conceito da enfermagem, cara, da parte de hospitalar, de cuidar das pessoas na época da Segunda Guerra. Então, o que aconteceu? A guerra, ela gerou um problema mundial, né? Ou seja, os hospitais ficaram totalmente abarrotados, né? Os profissionais de saúde começaram a melhorar a questão da hotelaria, da hospedagem daquele paciente dentro das suas estruturas. E a partir desses cuidados que evoluíram para um sistema de cuidar do paciente numa cama isolada, numa enfermaria, num quarto isolado, depois agregar serviços para o sistema de hospitalar, veio a questão da hotelaria. A hotelaria se desenvolveu em cima do conceito hospitalar e depois a hotelaria focou, obviamente, na parte boa, não tinha mais guerra, não tinha mais doente, mas começou a desenvolver todo um cuidado com a felicidade e o bem-estar das pessoas que vieram na década de 50. Eu não vou me estender muito, mas assim, é muito legal entender esse pedaço da história, porque cuidar de pessoas é a base do relacionamento e do CRM. Então, ele vem desde a época dos cuidados com os doentes, passou para os cuidados com o hóspede, né, com a hospedagem, e passou depois para a questão dos cuidados com a experiência, ou seja, a viagem internacional, a viagem de avião, a hospedagem que a pessoa tinha. Então, essa foi a base dos sistemas de fidelização que surgiram nos Estados Unidos e depois vieram para o Brasil. E depois disso, aí entra, sim, a década de 90, com softwares incríveis, né? E todo um desenvolvimento que vocês comentaram. Mas, assim, tem muito a ver com mentalidade, Júlio. Tem muito a ver com uma postura de querer cuidar das pessoas. E isso, acho que é essa mentalidade que algumas empresas de alguns segmentos estão começando a atender e a pensar isso, né? Mas isso vem de um cuidado humano, né? É muito interessante. Boa. E assim, né, Fabinho, é interessante como a gente usa hoje ainda as mesmas palavras, né? Então, só para o próprio livro, né? Experiências que deixam marcas. E você falou de experiência ali, mas a experiência do que era do cuidar de pessoas lá atrás é diferente da experiência que a gente está falando. Por acaso é a mesma palavra, mas a gente consegue evoluir e ter uma abrangência maior na mesma palavra, né? Até se o começo dos programas de fidelidade ali, olhando de uma forma muito. Essa experiência era muito transacional e pouco comportamental, né? E cada vez mais a gente está olhando a experiência de uma forma mais abrangente, mais genérica. Então, a, a mesma palavra muda no tempo também do que a gente vai oferecer ou qual é essa troca com o consumidor, qual é essa troca com o cliente, né? Então e, e depois de 30 anos a gente acha que não vai aprender mais. Olha, essa história da enfermagem eu não sabia. Ótimo, tá aprendendo mais mas ainda. faz muito sentido, né? Faz muito sentido. A experiência da hospedagem, Com de certeza. receber, ela vem daí. Mas, assim, o que você colocou é importante. A experiência não importa se é uma experiência ruim ou se é uma experiência boa. É uma experiência, né? E aí, o que você evoluiu? Você evoluiu a forma como você armazena e registra os dados, as experiências, o grau de satisfação das pessoas, para que você consiga chegar num ponto em que você convence aquela pessoa de que ela teve realmente uma estadia boa, um bom relacionamento, e ela, espontaneamente, ela volte, né? Tanto é que, assim, se você olhar, assim, só mais um parênteses, se você olhar as companhias aéreas que começaram com os programas de fidelidade, tinha uma diferença muito grande no começo entre a Varig e a TAM, com os programas de fidelidade deles, mas a experiência básica era que todo mundo queria se inscrever no Smiles, né? Queria se inscrever na Varig, porque a Varig transformou o sistema de pontuação, o sistema de relacionamento, num objeto de desejo. A TAM, você entrava e já estava inscrito, você não pedia para participar do processo. Então, quando você não pede para participar de alguma coisa e já está automaticamente dentro dele, opa, o Júlio caiu aqui, Sérgio. Vamos seguindo. Olha, já está voltando. Ele está voltando aqui. Voltei. Teve uma quedinha da internet aqui, desculpa. Então, quando você, assim, falando das diferenças dos programas, hoje eles estão muito evoluídos, eles evoluíram, mas assim, quando você pede para participar de um programa e quando você participa de forma não espontânea de um programa, você não valoriza tanto quando você pede para entrar. Quando você fala, nossa, eu estou com vontade de ser sócio desse clube. É diferente daquela coisa de, ó, você já é sócio,
Não, eu já sou sócio, mas eu nem sei onde fica o clube, eu não vou usar as instalações dele. Agora, quando eu vou lá, faço questão de participar, faço questão de usar, aí a força de adesão e a satisfação, ela aumenta muito nesse processo. Então, assim, tem muitas histórias legais ali do passado e que foram evoluindo, de pioneirismo. Tanto é que alguns programas estão aí funcionando até hoje. Né? Existe toda uma mecânica financeira, tal, mas assim, a questão de você encantar o cliente é uma questão muito importante. Qual o Carlos entrou? E interessante, né, Fabinho, que isso que você acabou de falar, da pessoa, né, fazer parte e tal, e esse consumidor está cada vez mais empoderado, né, assim, por N situações, N motivos, o nosso cliente está cada vez mais empoderado, e esse empoderamento faz com que ele falar, eu me cadastrei, eu que estou lá, você usa o poder dele e ainda gera valor para isso, né? Que legal. Capitaliza em cima desse empoderamento do consumidor, né? Perfeito. Eu acho todos. O Carlos está aqui, você quer apresentar o Carlos, Sérgio? Eu acho que sim, Carlão, você nos escuta? Sim, estou ouvindo. Estão me ouvindo? Opa, sim, que bom que você chegou. A gente estava contando com você. E eu acho que é bem a hora certa para você entrar. Nós começamos voltando no tempo, né, para o início do CRM, ali, anos 90, o Fabinho até voltou mais no tempo ainda para explicar as origens, né, dessa... Foi para 1950. Cuidado com o cliente, foi para os anos 50, com cuidado com os clientes, ou no caso era com os pacientes, né, primeiro, depois com os hóspedes. E então a gente pode já entrar no atendimento. Você quer se apresentar bem rapidinho e aí falar um pouquinho dessas origens? Lá atrás nem se falava muito em excelência, né? Excelência é uma coisa mais nova, essa coisa da Disney e tal é mais recente, né? Sem dúvida. Bom, pessoal, boa noite. Desculpa aí o atraso. Temos alguns atropelos aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Bom, eu sou o Carlos Pires, né? Carlos Alberto Mentim Pires. Tenho aí 36 anos já de experiência na área de atendimento, 27 deles em cargo de gestão. Então, mexendo com atendimento, back-office, de diversos segmentos aí durante esses anos todos. Participei aí com o apoio aí do Fábio, da Andréia, como coautor aí do Experiências que Deixam Marcas, no volume 2 e o terceiro nosso agora, muito prazer. E é sempre uma satisfação falar de atendimento, falar de ajudar as pessoas, de ajudar as empresas, e aí é com prazer que eu venho participar aqui com vocês aí, aprender um pouco mais também, trocar o conhecimento. Bom, Sérgio, assim... Como é que era essa área no tempo em que tudo era mato? Pois é, essa área era uma área, assim, não valorizada pelas empresas, né? Acho que a área de atendimento, ela era vista como para as empresas como uma área de custo, uma área de despesa, era uma área de pouca importância dentro da empresa, não se dava um valor para quem trabalhava com isso, as ferramentas eram bem precárias na época e assim, era um momento onde o cliente corria atrás da empresa, né? Ele precisava, você não tinha tanta concorrência, e se você ia para a concorrência também não mudava muito, porque o atendimento ele não mudava, né? O cliente era desrespeitado na grande maioria das vezes, então ninguém se preocupava, então assim, a empresa dizia, o cliente precisa de mim, não sou eu que preciso dela, se eu não existir, ele não vai ter quem procurar. Sim. E aí veio telefone, no decorrer dos anos. Nessa época, basicamente telefone nessa época. Telefone e assim, com muitos problemas de quedas de ligação, né? A ligação caía, basta o cliente ficar um pouquinho mais estressado ou ter um problema mais complexo, a ligação caía. O sistema de telefonia era meio arcaico também, né? As URAs não eram nem 10% do que é hoje, a parte tecnológica praticamente ela não existia, né? Era bem precário mesmo, então o cliente tinha dificuldade para ligar, filas e filas de atendimento, então às vezes ficava horas, às vezes o cliente ficava uma hora e meia, 50 minutos esperando para ser atendido, isso quando a ligação não caía também. Então, era um processo bem de desgaste do cliente, né? Se hoje a gente tem desgaste, lá atrás, esse desgaste era
sei lá, 200, 300, 500% a mais do que é hoje, né? Então a gente evoluiu. Carlos, e tinha uma coisa terrível para mim, só juntando o CRM com atendimento aí, que era, putz, mas isso não é comigo, né? Não é com a minha área. Aí era, Até hoje para é mim, assim. isso era o terror, cara. Era Pois assim. Era o famoso jogo de empurra. Manda para lá, olha, eu fiz a minha parte, mas isso não é comigo. Como o Fábio lembrou, hoje ainda acontece isso, mas assim, é que hoje a gente já tem o cliente no outro patamar, né? O cliente hoje ele comanda o negócio, então se você abusar muito nisso, ele vai escolher uma outra empresa, ele vai embora, ele vai te largar, e é aquilo que eu comento muito, né? E eu comentei essa semana numa aula que eu dei, atende cliente é o seguinte, hoje numa empresa, preço, todo mundo pode chegar no mesmo valor. Produtos e serviços, um copia, o outro copia, você vai ter mais ou menos a mesma coisa para entregar. O que você não consegue copiar é o atendimento, o diferencial das pessoas, né, o tipo de atendimento que você passa para o seu cliente, a experiência que você traz para o seu cliente, isso você não consegue copiar. Legal. Então, aquele que tiver um atendimento diferenciado, saber mesclar muito bem a tecnologia com o trabalho humano, fazer essa junção do que eu digo, bato bastante, das gerações, né? Então, nós temos aquela geração mais antiga, mais experiente, com uma geração nova que vem chegando, baseado também em tecnologia e tudo mais. Então, assim, a empresa que conseguir transformar tudo isso e tiver um atendimento diferenciado, ela vai sair na frente, ela vai prevalecer, ela vai crescer cada vez mais, porque os tempos de hoje não é aquele tempo do matagal, né? Hoje o cliente, ele é o rei do negócio. Se ele não for bem atendido, se a experiência não for positiva, ele tem concorrente, ele vai embora, e se não tiver bom no outro, ele vai para o outro, e assim vai. E a gente viu aí, né, o número de empresas que quebrou, tudo bem que teve a pandemia, que atrapalhou bastante e tal, mas não foi só a pandemia, né? Muitas empresas já vinham aí balançando e a pandemia só deu um empurrãozinho para ela acabar de vez. Outras diminuíram seu tamanho, outras tiveram que repensar o negócio e voltar com uma forma diferente. Então, o atendimento é uma coisa que ele vai se modernizando a cada dia, exatamente como são os produtos, os serviços, a tecnologia, e o atendimento não fica atrás. É o que eu costumo dizer, trabalhar com atendimento é uma arte, né? Trabalhar com atendimento não é para qualquer um, é para um profissional de atendimento. Ah, você gosta de atendimento? Ah, mais ou menos não serve para trabalhar com atendimento. Ou você gosta ou você não gosta, né? Legal. Então, é isso. Bacana. Acho que até me estendi um pouco demais. Não, você começou lá atrás e já trouxe para o momento atual, digamos assim, que era a nossa próxima evolução, né? Voltando, Fábio e Júlio e Carlos também pode participar, obviamente, dessa parte de fidelização e loyalty. Andando aí, caminhando no tempo aí dessa época que a gente começou a falar, né? Grandes sistemas, marketing one-to-one, né, Júlio? Você lembra? Era o carro-chefe da época, né? E aí, nos anos 2000, a gente começa com coisas novas. Chega uma Salesforce, que muda bastante o mercado, né? A questão do software como serviço. As próprias ferramentas de lealdade, né, já mudam, já evoluem. Ainda não, talvez chegando hoje com esse cliente empoderado que o Carlos estava mencionando, né, munido de smartphone, redes sociais, etc., né, sites diversos, código de defesa do consumidor no meio desse caminho, etc., né, toda essa evolução, LGPD agora, como é que a gente está hoje, né, como é que a gente saiu daquele momento lá do Loyalty 1.0, dos primeiros sistemas de CRM, para a versão atual? Como é que vocês enxergam isso? Como é que a gente está hoje? Evoluiu, certamente, né, bastante. O Carlos já falou do ponto de vista de atendimento, mas eu acho que do ponto de vista de tecnologia e dos programas de fidelidade também evoluiu bastante, né? Quer começar essa aí, Fabinho? Vai lá. Não, pode falar. Mas, bom, eu vou contar um pouquinho mais da história também. Até o capítulo que eu escrevi do livro de CRM, ele aborda exatamente a história, né, e a evolução. Você falou da questão do Salesforce, né, assim, mas tudo começou com plataformas que prometiam para as empresas um atendimento, que durante o atendimento que você fazia com o teu cliente, você poderia oferecer um produto ou um serviço a mais para ele, para rentabilizar a carteira,
e através da rentabilização da carteira ele pagaria o investimento no CRM. Tinha uma preocupação em gerar receita, obviamente, né? A gente está falando aqui do mundo corporativo, né? De empresas privadas, mas assim, o que aconteceu num determinado momento é que muitas companhias cresceram muito na década de 90, basicamente, de 80 e 90, e essas companhias precisavam interligar seus escritórios internacionais e atender o que eram centenas, milhares de clientes, que passaram a ser milhões de clientes. Então teve uma explosão do consumo, uma explosão do número de clientes, né? Você via, por exemplo, no segmento bancário, bancos como Bradesco, Itaú, Caixa, o próprio Safra, né? Com um volume de clientes absurdamente grandes e não tinha uma oferta assim, de gestão do relacionamento com o cliente muito apropriada. Ao mesmo tempo, surgiram as soluções baseadas na nuvem, que foi quando surgiu o Salesforce, lá no núcleo do Vale do Silício, e eles passaram a usar toda a tecnologia que já existia da Oracle, do Siebel, do Vantive, que era uma tecnologia que rodava ali na própria empresa, passaram a usar aquela tecnologia, aquele conhecimento para uma hospedagem nas nuvens, ou seja, toda empresa poderia acessar o banco de informações dos clientes, o banco de produtos e serviços, poderia ver o histórico do cliente e fazer um relacionamento em qualquer lugar do mundo com o advento da própria tecnologia da internet, né? Então, essa foi uma quebra de paradigma na história da evolução da tecnologia. E depois disso, cara, só evoluiu, porque assim, os sistemas foram aprimorados, né? Várias outras companhias, além da Salesforce, começaram a agregar valor, principalmente na questão da biblioteca de conhecimento sobre aquele cliente, aquele consumidor. E aí eu não vou me estender muito, né? Senão o Júlio vai me bater. Mas assim, essa questão da evolução do banco de conhecimento, ele já está sendo hoje a premissa para a inteligência artificial poder trabalhar. Então, quanto mais informação você tem de relacionamento, de histórico, de satisfações, de pesquisas de satisfação, mais informação você tem sobre aquele relacionamento e mais fácil uma inteligência artificial consegue ajudar numa tomada de decisão, obviamente com um atendimento humanizado também, mas assim, hoje nós estamos trabalhando juntos nesse processo, né? Mas assim, eu acho que nos últimos 5 anos evoluiu muito rápido essas questões de coletar informações e transacionar essas informações, gerando modelos e tendências de consumo ou tendências de comportamento, né? Então hoje, quando a gente vai falar de programas de fidelidade, você tem um prato cheio de informação ali. Agora, o Júlio pode falar melhor o que está acontecendo com os programas de fidelidade, que acessam essas bases, né? Uhum. Perfeito, Fabião. E concordando 100% com o Fabinho, né? Ele colocando essa questão da tecnologia, dos volumes de dados, da utilização desses dados. E você, Sérgio, colocou o Loyalty 1.0 ali, né? O Loyalty 1.0, o que a gente chama de Loyalty 1.0 era 100% transacional, né? Então, eu considero a transação e a transação é o que faz, é o que motiva as empresas a terem os programas com os seus clientes, né? Então, se ela transaciona comigo, eu vou recompensá-la ou reconhecê-la. Com esse advento que o Fabinho colocou, do volume de dados, dessa base de conhecimento, vem o Loyalty 2.0, que vou usar um termo aqui que, né, a gente passou por isso, do tal do Big Data, né, do Big Data, do Data Lake, etc. Caramba, eu tenho um monte de outras coisas para considerar do meu cliente, do meu usuário, que não só a transação, que eu devo considerar no relacionamento. Então, aí a gente começou a olhar o cliente de uma forma diferente, a segmentar, a ver que a transação ou o volume de compra sim é fundamental, mas não é só ele que faz com que eu interaja melhor com o meu cliente. E aí a gente está na minha opinião, a gente está num Loyalty 3.0, migrando para um quarto, né, que a gente vai falar daqui a pouco de metaverso, NFTs, etc, de futuro, mas num Loyalty 3.0, onde toda essa, como o Fabinho disse, toda essa massa de dados, todo esse volume de dados, a gente já consegue processar, consegue entender e criar ferramentas que, de fato, consigam atingir ferramentas e estratégias, metodologias diferentes para interagir melhor, de forma mais assertiva com o cliente.
e é isso que a gente está chamando de experiência, né? Então, assim, para quem que eu vou ofertar um cashback, né? Que é uma coisa que está super... Eu ia falar disso agora. Então, o cashback moda. tá na moda e está super em alta, mas, poxa, é uma ferramenta nova dentro do conceito de fidelização, nova mais ou menos, né? Chamada de cashback nova, mas dentro do conceito de fidelização, mas não é para todo mundo. Então, para quem eu vou ofertar para cashback, né? Quem é o público que está disposto a ter um cashback? Para quem é o público? A gente hoje, acho que nessa experiência, e de novo, tudo isso proporcionado pelo que o Fabinho contou desse volume de dados, né? O consumidor de hoje, como o Carlos falou do empoderamento dele também, o consumidor quer outras moedas. Então, só pegando outras moedas, outras coisas, o consumidor está muito ligado a causas, né? Então, pegar o tema atual de guerra, eu não quero fazer negócio. O consumidor hoje, eu não quero fazer negócio com tal empresa porque ela tem base na Rússia, porque ela usa matéria-prima russa para fazer alguma coisa e o consumidor pega, desliga de um lado e liga no outro. Então, assim, essas outras moedas que o tempo do consumidor é muito importante. Aliás, o TSI, o Tudo Sobre Incentivos, que é um portal que a gente que mantém educacional do mercado de loyalty, acabou de lançar uma pesquisa. O frete grátis, por exemplo, apareceu como uma relevância gigantesca, frete grátis / logística, com uma relevância gigantesca como diferencial do cliente fazer negócio ou não como empresa, né? Então, assim, como usar o frete grátis, a logística, como parte do programa de fidelidade, como parte da experiência que você está ofertando para esse consumidor que quer ter mais tempo, ou que tem pouco tempo, então o tempo é muito relevante para ele, onde as causas, sustentabilidade, a guerra, eu não quero trabalhar, não quero fazer negócio ou comprar de uma empresa que seja racista, homofóbica, etc. Então as causas estão muito fortes também neste relacionamento. Então, o Loyalty 3.0, quando a gente fala de experiência, é considerar todo esse ambiente para se relacionar com ela. E que nasceu do 2.0, que onde a gente tinha esse big data, essa gama gigantesca de informações para poder analisar e interagir com o cliente. Então, acho que essa evolução está acontecendo e, de novo, chegando num metaverso daqui a alguns anos, né, que ainda não é uma realidade, mas quer dizer, é uma realidade, mas ainda não é difundida, né, assim, ainda não está na prática, não está no nosso dia a dia. O que mais mas vai ficar daqui a pouco. O que mais me assusta é que isso tudo está acontecendo numa velocidade tão grande que tem empresas que estão pulando do estágio 2 para o estágio 4, né? Sim. Então, e tem empresas que não estão mudando de estágio, e essas aí vão sofrer muito, porque não estão de fato preocupadas, né, com o comportamento, com as tendências. Isso antigamente, né, há pouco tempo atrás, não era uma coisa tão importante na hora de você tomar uma decisão de negócios, né? Você, óbvio, queria vender, atender bem, entregar bem. Mas hoje o comportamento, as tendências, a postura ética da empresa, a postura cultural, a tua cadeia de fornecedores, está tudo totalmente envolvido. Então não tem mais como você não se preocupar com isso, né? Que é o tal do mindset que a gente falou lá no começo, né, Fabinho? Você pode ter as melhores ferramentas, você está no metaverso, você tem uma marca, se o mindset do relacionamento com o cliente não tiver adequado, você dançou, amigo. Ou seja, se você só pensar em lucro, você está fora. Exato. Então... e é isso que vocês estavam comentando também, Fábio, Júlio, né? O ESG passou a ser uma coisa muito importante nas empresas, a preocupação com o meio ambiente, né? A situação hoje do mundo com o meio ambiente, ela está bem complicada, as empresas, os clientes começaram a olhar isso também de uma forma mais seletiva mesmo, né? Olhar o meio ambiente e tudo mais, e isso que você falou, Júlio, do frete, é uma coisa realmente de um diferencial muito grande. Se a gente olhar aí, principalmente a partir da pandemia para cá, às vezes você ia comprar alguma coisa pela internet, você pagava mais caro o frete do que o produto. Uhum. Era uma coisa de louco. Né? Aí você vê... Eu ia falar sobre isso, ia botar essa pimenta aí, porque eu
basicamente foquei na tecnologia ligada a CRM, né, que suporta essa aquisição de dados aí sobre os clientes, né, ao longo do tempo. Mas muita coisa aconteceu em paralelo, né? A gente já mencionou aqui os smartphones, o e-commerce, então, explodiu, né? Com a pandemia, mais ainda. Então, todas essas questões ligadas ao cliente utilizando o e-commerce, né? Uma outra forma de trabalhar com a empresa, de se relacionar com a empresa, isso aí mudou drasticamente, né? E é uma equação que a gente vai ter que aprender a lidar com ela durante muito tempo, porque as coisas vão mudar. A gente já está falando, já estamos nos adiantando aqui falando de metaverso, mas a gente ainda está engatinhando. Tem uma pesquisa que saiu esse ano, na metade do ano mais ou menos, de que em torno de 50%, metade das empresas que eles pesquisaram, a RD Station, a Rock Content, algumas outras empresas brasileiras fizeram essa pesquisa nacional, mais de 2.000 empresas, e mais ou menos metade não implantou CRM ainda, né? Como a gente está falando aqui que CRM a base de dados, é um dos pontos que gera esses dados, né? O e-commerce também, vários outros sistemas geram, né? O ERP, tem dados que vêm de várias fontes, mas o CRM é um centralizador, né? Até para a gente continuar fazendo esse relacionamento depois, né? A gente vai ter que dar um jeito nisso e aprender a trabalhar melhor, porque tem muita empresa ainda, o Fábio falou, né? Tem muita empresa ou o Júlio falou, que o mindset ainda não tá acompanhando a mudança dos tempos, né? Não dá para falar o que vai acontecer, mas se você pegar mercados mais maduros, como o mercado americano, você vê o tamanho que ficou a Amazon, né? Com relação a essas questões. Aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa, o Mercado Livre está gigantesco, porque ele resolveu o tal do frete grátis e rápido. Quer dizer, ele montou uma frota própria com centros de distribuições próprios para poder entregar rapidamente e ele conseguiu superar hoje um processo de logística que era um problema há poucos anos atrás. Hoje se tornou o maior diferencial da empresa, né? E está sendo copiado em larga escala. E eles conseguiram fazer isso no Brasil antes da Amazon. Quer dizer, a Amazon hoje está atrás deles. Só que nos Estados Unidos a Amazon é tão grande que uma parte desse varejo que não se adaptou desapareceu mesmo. Virou uma empresa de entretenimento, de serviço, de outro setor. E o pessoal que ficou ali no comércio mesmo teve que se adaptar ao e-commerce, né? Mas, assim, é um problema. É um problema que tem que ser resolvido. Existe uma tendência já estabelecida, já não é mais uma tendência, é um fato, né? E as pessoas, como nós, né, estamos consumindo eletronicamente, né? Eu não vou mais no mercado como eu ia antes, eu não compro os brinquedos para os meus filhos como eu comprava antes. Isso já é um fato, independente da pandemia ou não, né? A pandemia só acelerou. Mas, assim, é fato que a gente mudou o comportamento. Se eu mudei com 50 anos, imagina uma pessoa com 20, 25 anos. Ele nem sabe o que é num supermercado. Sim. Mas só para fazer um contraponto, Fabinho, desculpa, Sérgio, mas Não, pode falar, pode falar. E, Carlos, e eu concordo 100% com o que vocês falaram, mas ao mesmo tempo, na hora que a gente fala de digital, né, as empresas, esse acelerador que foi a pandemia para o digital, e agora, não sem pandemia, mas nessa volta, olhar para o digital também é muito importante, né? Porque o cliente não está só digital. Eu vou falar de uma coisa nada a ver com CRM ou com, mas de coisas que durante a pandemia era o que tinha e agora pelo menos eu como consumidor, eu não quero mais cardápio no QR Code. Eu quero no restaurante me dá o cardápio físico. Eu gosto daquele cardápio físico, caramba. Verdade. Então assim, o saber voltar não é a melhor palavra. O saber equilibrar, né? Tá bom, na pandemia eu tinha isso, eu acelerei minha digitalização. Só que eu não posso abandonar o analógico totalmente, porque ainda existem alguns pontos, e de novo, para mim, o cardápio, eu não quero usar o cardápio no QR Code, fazer esse equilíbrio, né? Então, e como fazer esse equilíbrio? Saber ficar atento a esse equilíbrio, acho que é muito importante para a experiência do consumidor, né? Ô, Júlio, pode não ter a ver com CRM, mas tem a ver com experiência do cliente. CX e CRM está nesse bolo, então tá totalmente dentro da discussão aqui.
E fora que essas Indo questões muito de tarde. serviço e produto tem tudo a ver com lealdade, né? As Uhum, pessoas ficam onde elas são bem tratadas, onde é fácil com fazer certeza. negócio, etc, né? Eu quero dar o exemplo ao Indo na contrário. especialidade do Carlos, putz, desculpa, Fabinho, só pegando o mesmo exemplo, indo na especialidade do Carlos, eu não quero falar com uma URA, cara. Eu não quero, Eu não tem quero ir horas. no banco. Eu não Então, quero ir no mas eu banco. não quero ir do banco, mas eu não quero falar com um robô também. Em algum momento eu quero falar com uma pessoa, né? É o FII Digital, é o equilíbrio. Você Exato. não quer ir no banco, mas não quer falar com um robô. Mas não quer ir no banco. Uhum, Você não quer pegar o carro e ir lá no meio da avenida e parar de pra gastar R$20 de estacionamento para ir no exato. banco. E ainda Eu para acho, pegar fila. eu acho que a É o gente FII levantou, Digital, é perfeito. a gente levantou a bola para o Carlos entrar aí no estado da arte do atendimento hoje. Como é que está essa área, Carlão? E aí pode já entrar, se você quiser, claro, não tem que dar pitaco na sua fala, mas falar um pouquinho dessa busca pela excelência, né? Hoje em dia é muito falado de Disney, e com o CX eu acho que isso ainda cresceu mais, né? Buscar esses benchmarks e tal, de quem faz bem, e tentar fazer parecido ou o melhor que a gente pode, enfim. Sem dúvida. Isso que o Fábio falou e o Júlio estava falando também é perfeito, entendeu? Aquilo que eu estava falando no começo, do segredo das empresas de unir as gerações, de tirar o melhor de cada um dentro do seu trabalho, de buscar o digital também é fundamental. Quando o Fábio falou assim que a pandemia ela acelerou realmente esse processo do digital, né? É uma coisa que ela ia acontecer, mas ela aconteceu numa velocidade muito mais rápida do que iria acontecer em virtude da pandemia. E agora, aquilo que o Júlio falou, é a hora da empresa, então a empresa hoje ela precisa trabalhar, e o CRM é muito importante, tudo é muito importante, porque assim, você precisa conhecer o seu cliente. Como o Júlio falou, putz, eu quero um cardápio físico, eu não quero um cardápio no QR Code. Então você precisa entender o seu cliente para você causar a melhor experiência para ele. O que eu vou oferecer, o que ele gosta, o que ele quer. Então, um é digital, o outro não é, o outro é físico. Então, eu preciso entregar, e só faz isso conhecendo o cliente, através do CRM, através de você conversar. Então, é bem isso. E hoje as empresas, ela vai ter que unir isso, né? O robô, a tecnologia para o atendimento humano. Então, tem gente que gosta de ir lá ser atendido no WhatsApp ou no chat. Inclusive, hoje a gente estava conversando sobre isso. Eu tive algumas experiências de atendimento em WhatsApp e chat que foram horríveis, né? Fiquei esperando, não me deram resposta, caiu, e tive já coisas no telefone que você dá aquela vontade de falar, eu quero falar com alguém, eu quero sentir que tem alguém sentindo a mesma dor que eu e vai brigar por mim. Que assim, não é um negócio mais frio, né? É um negócio um pouco mais quente, você já sente a pessoa. E a pandemia, ela trouxe também uma coisa muito importante para a gente, que assim, as pessoas gostam de se relacionar. Quantas pessoas não ficaram doentes, estão doentes até hoje, estão com problemas aí graves, porque não teve aquele relacionamento, né? Quantas pessoas não gostam de ir num shopping, pegar numa loja, conversar com a vendedora, bater um papo com a gerente, depois encontrar alguém, tomar um cafezinho, numa cafeteria, conversar numa lanchonete. Então, assim, principalmente o brasileiro, ele tem muito isso, né? De ter as pessoas, de conversar, de olhar, de pegar, de ver isso. Então, o que eu volto a dizer é isso, né? O futuro, o presente e o futuro é isso. A empresa conhecer o seu cliente e entregar para ele a melhor experiência, seja ela no físico, seja ela no digital. Quando você conhece o seu cliente, você entrega para ele o que ele de fato precisa. Não necessariamente o que ele quer, mas o que ele precisa, o que ele anseia, o que ele gosta, onde ele se sente confortável, ele se sente bem. E quando a gente fala de Disney, a Disney é isso. A Disney já vem se preparando para o metaverso também, para ter uma versão dentro de metaverso. A Disney é uma empresa de 80 anos aí, praticamente, de mercado, e você nunca vê, eles sempre viram e serão referências de atendimento a vida inteira. É o que eu estava comentando aqui outro dia. A gente olha hoje em dia as produções, a gente viu Rock in Rio e tudo mais, e eu até brinquei com eles, eu falei, gente, o que a gente vê hoje, o Michael Jackson fazia 30, 40 anos atrás. Você imagina se esse rapaz estivesse vivo hoje, o que ele não estaria fazendo? Né? Então, por quê? Porque ele era uma pessoa que já vivia o futuro, é um cara que estudava, que corria atrás, que trazia coisas produtivas, entendeu? Ele queria entregar para o público dele a melhor experiência. Então, quando você pega alguém que foi no show dele, como eu tive o prazer de ir, ninguém reclama, porque a experiência era memorável. Muito do que a gente vê hoje ele já fazia lá atrás. Então, é um cara fora da curva, e as empresas precisam ser fora da curva. Conhecer o seu cliente, entregar o que ele vai se sentir bem, confortável,
a experiência que fala, cara, eu não mudo de empresa porque aqui os caras me conhecem, entendeu? Assim, né, Carlos? Gostando ou não da música dele, o show foi sensacional. Sem A dúvida. experiência foi fantástica. Então, É um assim, espetáculo, entendeu? Aquele que você chega lá, você olha e faz assim, uau, é. eu nem imaginava que fosse tudo Por acaso isso. eu fui também, né? E assim, sem gostar tanto das músicas, mas assim, como experiência, como show, foi sensacional, fantástico mesmo. Então, Sem dúvida. E você vê, Júlio, muitos hoje brigam, se matam para fazer o que ele já fazia 30, 40 anos é atrás. verdade. É porque não tem cultura de inovação. A gente não tem cultura de inovação. A gente está aos poucos colocando uma cultura de inovação, mas não é uma. O brasileiro gosta, como consumidor, da inovação, mas as empresas não têm ainda departamentos. Algumas têm, mas assim, já começou a crescer. Mas assim, essa questão de inovar, não estou falando do Rock in Rio, mas o Rock in Rio ele reedita as mesmas edições, o nome, os shows, os artistas. Ele está tentando fazer uma mescla, mas ele ainda não tem uma cultura totalmente inovadora, uma Lollapalooza, de um outro tipo de espetáculo, né? Mas assim, precisa ter um DNA de inovação, porque senão realmente o processo, a marca e todos os valores agregados, eles tendem a ir Então, caindo, né? Numa descendente. mas quer Até ver, surgiu o Fabinho, novo eu acho que Rock in Rio, né? eu concordo com você que tem pouca inovação, mas se a gente, eu acho que a inovação começou a ser mais acelerada quando a inovação aconteceu nos modelos de negócio, né? E nos modelos de negócio que valorizam a experiência. Então, experiências como Uber, Airbnb, uh, o quinto andar, né? Que mudaram, Disruptivas. que inovaram no modelo de negócio, isso sim vai trazer inovação na ferramenta, na experiência. Porque se você pegar o exemplo do Carlos, se o show do Michael Jackson e o show tal estão muito similares, mas o modelo de negócio show continuou o mesmo, né? Acho que o que essas empresas que eu citei agora, então um Airbnb da vida, um Uber, um Quinto Andar aqui no Brasil, eles inovaram no modelo de negócio e isso vai trazer inovação na experiência, no CRM, no atendimento, etc. Então acho que a gente está num caminho importante e a curva está virada para cima, né? De novo, porque, na minha opinião, porque os modelos de negócio estão sendo reformulados e estamos criando modelos disruptivos mesmo, né? Então, acho que isso vai gerar a inovação, né? E não a luzinha diferente no show ou não sei o quê, isso não necessariamente é inovação, mas o modelo de negócio diferente Né? é inovação e vai gerar outras coisas positivas. Eu acho que sim. Eu acho que a gente já passou a curva de não ter a iniciativa. Ela já está com uma iniciativa, mas ela é uma iniciativa tímida. E isso aí reflete na questão do relacionamento também. Porque, assim, eu vou dar um exemplo puxando para o CRM, né? Qual que é o laboratório de inovação de CRM hoje no Brasil? Né? Quem que está pensando em softwares ou soluções ou processos dentro desse ambiente? Existem muitas companhias. Se você olhar dentro do Cubo, por exemplo, do Itaú, surgiram grandes companhias de omnichannel, grandes companhias de CRM, grandes companhias de cobrança, que é uma forma de relacionamento. Então, assim, existem iniciativas interessantes, mas assim, se imagina isso, 10% das empresas estão investindo em startups. Se imagina se tivesse um interesse maior, um investimento maior, geraria mais emprego, mais inovação e um avanço melhor, provavelmente, Que, nesses completando a lista relacionamentos. das que você falou, as fintechs estão muito nessa linha, né? As fintechs de Sem uma dúvida. forma geral. Então, Sim. A gente tem, por exemplo, o RD Station, que é 100% brasileiro, né, e agora é uma companhia da TOTOS. Ela é um modelo disruptivo de inbound marketing, né, que depois evoluiu para um CRM. Você tem o Zendia também, que abriu capital e atraiu uma série de soluções para a plataforma, mas ainda é muito isolado, né? Você vê, um país desse tamanho com 2 plataformas de CRM, basicamente, né, que tem um destaque nacional, né, poderia ter muito mais, né? Óbvio que a gente está bem no começo do caminho, né? Mas eu acho que vai ter uma integração dessas soluções, né? Hoje você vê, as empresas estão comprando umas às outras, né?
Então, você vê as empresas de CRM comprando empresas de BI se associando a companhias de omnichannel, companhias de logística agora se integrando ao processo, as de E a ERP Salesforce também. comprando todo mundo, né? Já que a gente citou ela na frente, e ela comprando todo mundo, então... Ou a A pauta TOTUS, do né? Brasil A é TOTUS fácil. também, né? Do nosso A lado tem a TOTUS. Salesforce é o que a IBM era antigamente, né? Exato. Uma das chamadas para a nossa live era a questão da excelência no atendimento ser um a mais para a fidelização, e eu acho que isso é ponto pacífico entre nós, né? Não tem nem como discutir isso. O Carlão já respondeu essa pergunta na última fala dele, e eu acho que isso todo mundo concorda, quem está nos assistindo também vai concordar, né? Vamos passar, então, para um próximo ponto, que seria o futuro, né? A gente veio meio que traçando uma história aí do CRM, dos programas de loyalty, etc., do atendimento com o Carlos, e como é que a gente vê daqui para frente, né? Já falamos também em Big Data, agora, né, nos últimos anos, muito forte inteligência artificial, né, metaverso, os próprios robôs, então tem toda uma tecnologia chegando aí, algumas nem tão tanto aí. Eu acho que vocês dois, Fábio e Júlio, trabalharam com o César Taurion. Ele é um cara que fala muito de hype, né? Ele diz, metaverso se fala muito, mas se faz pouco. E eu concordo, tá? Mas, de alguma forma, as empresas têm que começar a pensar nisso. Esse é um futuro que está ali na frente. Então, a gente tem que caminhar para ele, né? E caminhar da melhor forma possível, né? Sabendo o que está fazendo, dando passos seguros, investindo bem, etc. Né? O que vocês veem, né, nessa frente de futuro? O Carlão também, né? Tecnologias de atendimento. O atendente, eu acho que vai estar junto com o cliente no mesmo espaço. Eu não sei como é que vai ser no metaverso, provavelmente, né? Tecnologia imersiva vai ser. Essa live aqui que a gente está tendo, provavelmente as pessoas que estão na plateia estariam com a gente aqui no mesmo ambiente, né? Seria quase que um proxy de uma conferência, né? O que vocês acham aí de futuro para essas áreas aí de CRM, loyalty e atendimento? Eu vou falar alguns itens, alguns o Júlio já colocou, que eu acredito também que sejam tendência na questão do CRM, né? O CRM tem vários indicadores de performance, mas eu acho que os novos indicadores, como indicadores ESG, de sustentabilidade, de governança, sociais, né? Eles vão ser incorporados ao CRM por uma questão de que o público, né, o consumidor está exigindo isso, como o Júlio colocou. Então, acho que os indicadores novos vão entrar com uma preocupação social e sustentável muito forte. E agora a gente está vendo uma crise energética no mundo e isso vai ser uma exigência do planeta. Então, eu tenho certeza que esses indicadores vão entrar muito fortes, como utilização para você medir um grau de satisfação ou uma entrega de produto ou de serviço. Outra coisa que eu acho que rapidamente vai entrar é a questão dos modelos, né? Aí falando do César Taurion, da questão da inteligência artificial, do que ele defende, do que ele estudou, que é um grande pensador, né? Eu acho que os modelos estatísticos eles estão num ponto também de disruptura. E aí falando mais de como que você processa os dados, a questão do BI, da análise da massa de dados que você tem, hoje os dados eles estão sendo transacionados com uma modelagem muito avançada, muito mais avançada do que nessa versão atual do CRM. Então a gente vai ver, né, ao mesmo tempo que as empresas estão comprando empresas de BI, as de CRM, eles estão trazendo um valor agregado em BI e em estatística muito grande. Então eu acredito que a inteligência artificial ela vai dar um pulo grande nos próximos anos, no sentido de ser mais assertivo, mais preditivo e resolver funções simples de relacionamento que a gente ainda resolve hoje através de um ser humano, ou através de um e-mail, ou de um WhatsApp, ou de uma mensagem. Eu acredito que algumas funções vão ser bastante realizadas assim pela inteligência artificial. E o terceiro ponto para fechar, né, essa questão de visão de futuro, é o metaverso. Eu não tenho uma informação muito detalhada, mas a gente consegue ver que existe um investimento, um esforço muito grande mundial no sentido de caminhar para essa realidade virtual
para simular algumas situações, e aí, obviamente, economizar, né, com o valor do investimento no mundo físico e ir para o virtual para você poder realizar as transações, os atendimentos. E acho que grande parte dos serviços vão para o metaverso, e eu acredito que o próprio serviço vai ser executado pela inteligência artificial. Posso dar milhares de exemplos, né? A IBM com o Watson, por exemplo, em alguns lugares dos Estados Unidos, ela já resolve a questão jurídica sem precisar de advogado. Então, assim, é um serviço que usa o CRM como plataforma, usa um modelo de decisão, que eu não vou me estender muito mais aqui, mas é um modelo de decisão de regras de negócio, né, que é o BRMS. Então, as companhias estão caminhando para isso e estão usando aquele banco de dados de informação que a gente falou agora há pouco para tomar as decisões, através de modelos de regras de negócio. Então, nós vamos ver um grande choque aí nas tomadas de decisão aí vindas pela inteligência artificial. Não, tranquilo. Júlio e Carlão, vocês têm poucos minutos aí, está batendo às 19 horas, mas o que vocês têm para falar rapidamente sobre o futuro? O que vocês acham de loyalty e de atendimento? Olhando para o loyalty, para a fidelidade, Sérgio, inevitável passar por tudo isso que o Fabinho falou, de metaverso, blockchain, inteligência artificial. Isso não faz parte do nosso dia a dia, como o QR Code não fazia parte do nosso dia a dia há um tempo atrás e hoje faz. Isso vai passar a fazer parte do nosso dia a dia. Para dar o gancho para o Carlos, né, e não passar do tempo, na minha opinião, as empresas que souberem usar tudo isso da forma mais humanizada possível são as que vão mostrar o diferencial, né? Então, como humanizar o seu espaço no metaverso, como usar a inteligência artificial, mas não esquecer que tem um ser humano, independente de se ele está no avatar dele X ou Y, tem um ser humano ali por trás que ainda está decidindo as coisas, né? Mesmo como que era, eu não lembro quem que outro dia estava falando da inteligência artificial versus se o robô poderia ser considerado como ter consciência. Não tem consciência, né? A consciência é uma outra coisa que é o ser humano que tem. Então, quanto mais humanizado for a gente conseguir chegar nesses ambientes digitais, na minha opinião, vão ser as empresas que vão se destacar no futuro, porque as tecnologias em si vão acontecer, vão fazer parte do nosso dia a dia. Carlão, 1 minuto, Carlão. Não, sem dúvida, eu acho que é bem por aí. O metaverso ele vai vir para ficar, mas assim, ainda está um pouco distante do Brasil. Hoje a gente vê o metaverso numa realidade, principalmente em processo seletivo, né? A companhia de estágio usa isso muito bem, né? Eles criam seus avatares ali com características pessoais, eles se integram a uma dinâmica de grupo ali dentro do processo, usando aí um óculos de realidade virtual. A Motorola já faz hoje treinamentos de vendas baseado no metaverso e, assim, praticamente quase 90% das pessoas acharam fantástico, se sentiram presentes, como se estivesse num ambiente real. Assim, tem muita coisa aí para ser feita e aquilo que o Júlio falou e é o que eu falei lá no começo, o equilíbrio, né? As empresas que encontrarem esse equilíbrio, o que é digital, o que não é, o que é metaverso, não esqueçam, né? Como o Júlio comentou, clientes são pessoas, são seres humanos, eles não são robôs, eles não são máquinas, eles não são nada disso. Então, assim, aquele calor humano, aquela proximidade, ela precisa existir. O metaverso vai ajudar o cliente a entrar, fazer suas compras, entrar num ambiente virtual e tudo, mas a gente não pode esquecer do mundo físico que também tem que existir, né? O relacionamento, a troca, o abraço, o pegar o produto, sentir, o degustar o produto, isso é uma coisa que as empresas vão ter que trabalhar muito bem esse equilíbrio. O que é digital, o que não é, o que pode ser no metaverso, o que não pode ser, ou o que pode ser no metaverso, o que tem que ser no físico também, né? Passando a saber bem a realidade do cliente final, né? Tanto no metaverso como no físico, ele sentia aquele efeito, aquele choque de realidade, né? Então, acho que é isso. As empresas que equilibrarem tudo isso, né? Gerações, físico, digital, sistemas, vai ser na frente, vai crescer cada vez mais e vai dominar o mercado. Que legal. E obrigado. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. Não, passou 1 minutinho, mas está tranquilo.
pessoal, agradecer a vocês pela troca tão bacana, tão rica, né? Falamos de tudo aqui hoje, né? E contamos aí uma história, eu acho que ficou muito bom, né? Essa evolução até chegar ao momento atual e até indo um pouquinho além, né? Indo para o futuro. Então, agradecer também a quem nos assistiu e em breve teremos a próxima live aí. Fiquem ligados no LinkedIn e nos Instagrams e Facebooks dos coautores, que tem várias lives para acontecer ainda, tá bem? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Sérgio, valeu, pessoal. Obrigado, Fabinho, obrigado, Carlos. Obrigado, Júlio, obrigado, Fábio, obrigado, pessoal, um abraço. Obrigado, viu? Vamos em frente na luta aí. Julião, valeu. Carlão, Sérgio. Obrigado, pessoal. Até mais.